Vamos orar. Pai, minha simples oração é que Bethlehem, essas muitas pessoas, possam provar e ver que a Tua palavra é mais preciosa que o ouro, mesmo o mais fino ouro, e que é mais doce que o mel, e que o destilar dos favos de mel. Peço isso em nome de Jesus. Amém. Bendito o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, mas seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, e dá seu fruto na estação certa, sua folha fica verde, e em tudo o que faz, ele prospera. Os ímpios não são assim. São como a palha, que o vento espalha. Portanto, o ímpio não ficará de pé no julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Então preserva-me, ó Deus. Tu és meu Deus, és o Senhor. Estes são os santos em que está todo meu deleite. Os que escolhem outro Deus terão suas dores multiplicadas. Suas libações de sangue não derramarei, nem tomarei seus nomes em meus lábios. O Senhor é minha porção escolhida e meu cálice. Tu sustentas minha sorte, as linhas caem para mim em lugares deliciosos. Sim, tenho uma linda herança. Louvarei ao Senhor que me aconselha. De noite meu coração também me ensina. Mantenho o Senhor sempre diante de mim, porque Ele está à minha mão direita, não vacilarei. Portanto, o meu coração está alegre, e a minha alma regozija, e o meu corpo também habita seguro, pois não deixarás minha alma na cova. Me mostrastes o caminho da vida. Na tua presença há fartura de alegria. À tua mão direita há prazeres para sempre e sempre. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de todos os seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, cura todas as tuas doenças. Redime tua vida da cova, te coroa de benignidade e misericórdia. Quem te satisfaz com coisas boas, a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos povos de Israel. O Senhor é misericordioso e gracioso, tardio em se irar e farto em benignidade. Não reprovará sempre, nem manterá sua ira eternamente. Não trata conosco segundo nossas iniquidades. Como o céu está elevado sobre a terra, assim é grande sua benignidade para com os que o temem. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim afasta nossas transgressões de nós. Como um pai tem compaixão de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem. Ele conhece nossa estrutura. Ele lembra que somos pó. Quanto ao homem, seus dias são como os da erva. O vento passa por cima dela e ela se vai, e seu lugar não é mais conhecido. Mas a benignidade do Senhor é de eternidade a eternidade, e sua justiça sobre os filhos dos filhos, para os que guardam sua aliança e lembram-se de cumprir seus mandamentos. Tu pusestes teu trono nos céus, e teu reino governa sobre todos. Bendizei ao Senhor, vós todos os seus anjos, vós poderosos, que guardais suas palavras, obedecendo a voz da sua palavra.
Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, todos os seus ministros que fazem sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize ao Senhor, ó minha alma. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também obtivemos acesso a essa graça onde estamos firmes e regozijamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, nos regozijamos em nossos sofrimentos, sabendo que o sofrimento produz paciência e a paciência produz experiência. Experiência produz esperança e a esperança não nos traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pois quando ainda éramos fracos, na hora certa, Cristo morreu pelos ímpios. Agora, porque por um homem bom alguém pode ousar morrer, dificilmente se morrerá por um injusto. Mas Deus mostra seu amor por nós, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Porque o que a lei não podia fazer, fraca como estava pela carne, Deus fez, enviando seu Filho na semelhança da carne e do pecado. E pelo pecado ele condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que andam segundo a carne, põem suas mentes nas coisas da carne, mas os que andam segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. A mente que é posta na carne é morte, e a mente que é posta no Espírito é vida e paz. Porque a mente carnal é hostil a Deus. Não se submete à lei de Deus, de fato não pode. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vocês não estão na carne. Vocês estão no Espírito, se o Espírito de Deus realmente habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Mas se Cristo está em vós, embora o corpo esteja morto por causa do pecado, o Espírito está vivo por causa da justiça. Se aquele, o Espírito, que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, então aquele que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida aos vossos corpos mortais, também pelo Espírito que habita em vós. Então, irmãos, somos devedores, mas não a carne, para viver segundo a carne. Se vocês viverem segundo a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Pois todos os guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ele não nos tem dado um espírito de escravidão para cair de novo em temor, mas nos deu o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos a Abba, Pai. E quando fazemos isso, o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, então, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque considero que os sofrimentos desse tempo presente não são comparáveis à glória que será revelada a nós. Porque a criação espera com ansiosa expectativa pela revelação dos filhos de Deus. Porque toda a criação foi sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que toda a criação será libertada do seu cativeiro à queda e obtenha a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme com dores de parto. E não só a criação, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito Santo, nós mesmos também gememos, aguardando nossa adoção como filhos, a redenção de nossos corpos. Nessa esperança, fomos salvos. E quem espera pelo que vê? Mas se esperas pelo que não vês, esperas por isso com paciência.
Da mesma forma, o Espírito ajuda nossas fraquezas, porque não sabemos como orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina o coração conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que ele pré-conheceu, os predestinou para serem a imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou justificou, e aos que justificou também glorificou. O que diremos dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará liberalmente com ele todas as coisas? Quem acusará os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem condenará? É Cristo Jesus quem morreu, que ressuscitou dos mortos, sim, que está à direita de Deus intercedendo por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito, estamos sendo mortos todo dia. Somos contados como ovelhas para o matadouro. Não. Em todas estas coisas somos mais que conquistadores por aquele que nos amou. Pois estou certo que nem morte ou vida, nem anjos ou principados, nem o presente ou o porvir, altura ou profundidade, ou qualquer outra coisa na criação, poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Portanto, eu vos digo, não fiquem ansiosos pelas suas vidas, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, ou pelo vosso corpo, o que haveis de vestir. Considerem os pássaros do céu. Eles nem semeiam, nem colhem, nem coletam em celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós mais valor do que as aves? E por que estáis ansiosos sobre o vestuário? Considerem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam, mas eu vos digo, Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje está viva e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, ó homens de pouca fé? Então, não fiquem ansiosos, o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Todos os gentios buscam essas coisas. E vosso Pai Celestial sabe que precisais de todas elas. Buscai seu reino em primeiro lugar e a sua justiça. Todas essas coisas serão adicionadas a vocês. Não fiquem ansiosos sobre amanhã. O amanhã ficará ansioso por si mesmo. Todo dia tem problemas suficientes por si só. Se eu falar a língua de homens e de anjos, mas não tiver amor, sou um gongo barulhento ou um símbolo que retine. Se eu tiver poderes proféticos e entender todos os mistérios e toda a ciência, e tiver toda a fé para mover montanhas, mas não tiver amor, não sou nada. Se eu der todos os meus bens e entregar o meu corpo para ser queimado e não tiver amor, eu não ganho nada. O amor é paciente e gentil. Não inveja ou se ensoberbece. Não é arrogante ou rude. Não insiste no seu próprio caminho. Não é irritativo ou ressentido. Não se alegra com o errado, mas regozija com a verdade. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha.
Quanto às profecias, elas passarão. Quanto às línguas, cessarão. Quanto à ciência, ela passará. Porque agora conhecemos e profetizamos em parte, mas quando vier o perfeito, o parcial passará. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, acabei com as coisas de criança. Agora, vemos em um espelho, em enigma. Mas então, face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei plenamente, como tenho sido plenamente conhecido. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. O maior destes é o amor. Amém. O motivo porque comecei esta mensagem recitando o Salmo 1, o Salmo 16, o Salmo 103, Romanos 5, 1 a 8, Romanos 8, Mateus 6, 1 ao 25 e 34, 1 Coríntios 13, é na esperança e na oração desesperada que Deus faça por ti o que fez por mim há 31 anos. Eu tinha 31 anos e entrei no pavilhão do Colégio Bethel num culto. Eu era professor e me sentei. E Art Lewis levantou-se, o professor do Velho Testamento, e recitou Mateus 6, 25 a 34. Só isso. Olhou para nós e recitou. Fiquei impressionado. Eu tinha 31 anos de idade e nunca vira ninguém na igreja recitar as Escrituras. Isso me perturbou muito. Me pôs numa trajetória de memória bíblica. E tudo o que quero fazer nessa simples mensagem é dar o meu testemunho e misturá-lo com o testemunho de Jesus sobre o valor de memorizar a Escritura. Estou pleiteando com vocês. Então aqui está o meu testemunho. Posso dá-lo em 8 frases sem exposição. Número 1. Memorizar a Escritura torna a meditação possível em ocasiões quando você não pode ler a Bíblia, e a meditação é o caminho para um entendimento profundo. Então, se você vai meditar na lei do Senhor de dia e noite, precisa ter um pouco dela na tua cabeça. Número 2. Memorizar a Escritura fortalece minha fé, pois a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E isso acontece quando estou ouvindo a palavra em minha cabeça. Número 3. Memorizar a Escritura molda o jeito como vejo o mundo, conformando minha mente ao ponto de vista de Deus. Em tudo. Número 4. Memorizar a Escritura torna a palavra de Deus mais prontamente acessível para vencer as tentações do pecado, pois os avisos e as promessas de Deus são a maneira como vencemos as mentiras enganadoras do diabo. Número 5. Memorizar a Escritura protege a minha mente, tornando mais fácil para mim detectar erros. E o mundo está cheio de erros, porque o Deus deste mundo é um mentiroso. Número 6. Memorizar a Escritura me capacita a golpear o diabo na face, com uma força que ele não pode resistir, para proteger a mim mesmo e a minha família de seus ataques. Com o que você está golpeando ele? Ele é milhões de vezes mais forte que você. E ele te odeia. E a sua família, e o seu casamento, e essa igreja, e Deus. Como alguém anda por este
mundo dominado pelo diabo, sem uma espada na mão, eu não compreendo. Memorizar a Escritura fornece as mais fortes e doces palavras para ministrar a outros necessitados. Você já foi pego de surpresa por alguém em necessidade? Você não precisa ser pego de surpresa. E finalmente, número 8, memorizar a Escritura fornece a base para o companheirismo com Jesus, porque Ele fala comigo aqui e em nenhum outro lugar. Mas, ó, doce, poderosa, autêntica e realmente fala comigo aqui. Então eu respondo a Ele em oração. E se isto está aqui, nós podemos conversar em qualquer lugar. E isso é doce, muito doce. Chega do meu testemunho, eu não importo. Jesus importa infinitamente. Então vamos a João 15:7. E eu só quero tomar uma frase desse verso e espremer até parar de pingar. Se vocês estiverem em mim e minhas palavras, isso é João 15:7. Se vocês estiverem em mim e minhas palavras estiverem em vocês, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Tudo o que quero fazer é tomar a frase, minhas palavras estiverem em vocês, e perguntar o que elas significam. Por que elas têm esse efeito? E o que isso tem a ver com memorizar a Escritura? Então, número 1, o que isso significa? Minhas palavras estiverem em vós. Primeiro, claramente significa mais do que memorizar as Escrituras. Como sabemos isso? 2 motivos. Número 1, o diabo memoriza as Escrituras. Sabemos isso porque eu presumo que ele não tinha uma Bíblia no deserto quando ele estava... Estou tentando arrumar o casaco. Quando ele estava tentando Jesus. Sabe como ele tentou Jesus? Citou as Escrituras para ele. Então, claramente, a habitação da Bíblia em nós é mais do que memorização. Aqui está outra razão. Capítulo 5, verso 38 de João diz assim, capítulo 3, verso 38. Jesus falando aos judeus, vocês não têm sua palavra de Deus habitando em vocês, porque não creem naquele que Ele enviou. Bem, esses judeus sabiam montes de escrituras no coração. Sujeitos religiosos, judeus e outros religiosos sempre memorizaram as Escrituras. Então Jesus olha bem para eles, com suas mentes transbordando de Escrituras do Velho Testamento, e ele diz, a palavra de Deus não habita em vós, porque não credes em mim. Então, a habitação das Escrituras na mente e no coração, claramente, é mais do que memorizar as Escrituras, porque o diabo memoriza as Escrituras. E não precisa se esforçar tanto quanto eu, provavelmente. Mas o que significa? Significa a habitação da palavra de Jesus em nossos corações. A habitação da palavra de Jesus em nós significa isso. Significa que as palavras de Jesus criam raiz e produzem o fruto da fé em santidade. É isso que significa. Quer dizer que elas criam raiz e produzem o fruto de fé em santidade, fé em obediência. João 5,38, já lemos, diz assim, vós não tendes a sua palavra em vocês, pois não credes naquele que Ele enviou. Então, o crer e a habitação da palavra nele são colocados juntos. Se a palavra está habitando, estás crendo. Significa, em segundo lugar, ou como parte disso, que a palavra está em casa em você. Entendo isso em João 8,37. Diz assim, João 8,37. Eu sei que vocês são descendência de Abraão,
mas vocês buscam me matar, Jesus diz, porque a minha palavra não encontra lugar em vocês. O que isso significa? Significa, a palavra está entrando, Jesus falando, está entrando, está procurando, e não está encontrando um lar, então está partindo. Não encaixa, não pertence, não está em casa. Não tem espaço para ela, não é bem-vinda. É como um estrangeiro indo a um lugar racista. Todo mundo encarando, o que estás fazendo aqui? Tu não pertence aqui. E a palavra então vai embora. Como os 3 primeiros solos. Tentais me matar porque minha palavra não encontra lugar em vós. Então, tiro a conclusão. Quando a palavra está habitando, ela tem um lar aqui. Estamos tirando coisas do caminho, movendo a mobília do lugar, fazendo espaço para a palavra de Deus aqui, para que tenha um lar. Construímos uma sala para ela, ou fazemos uma cama em cada sala, ou seja, como quiseres fazer a analogia. Ela vai ter um lar aqui. Ou não está habitando em nós. E em nossas orações, elas serão sem efeito. Outra observação. Ela cria raiz e produz fruto. Porque Jesus disse em João 17:17, ele está orando. Ele diz ao seu Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando a verdade da sua palavra está habitando aqui, ela santifica. Ou seja, nos faz santo, nos faz mais como Jesus, nos muda. Onde a palavra de Deus não estiver nos mudando, não está habitando. Então, é o bastante sobre o que Jesus queria dizer por habitação. A suma é, a habitação da palavra de Jesus significa, ela cria raiz e produz o fruto da fé e santidade, ou santificação, ou obediência. Agora, por que ela tem esse efeito? Segunda pergunta, por que ela tem esse efeito? E existem pelo menos 3 razões no Evangelho de João para isso. Primeira, as palavras de Jesus são as palavras de Deus. João 3,34 diz assim, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Isso é João 3,34. Aquele que Deus enviou, esse é Jesus, fala as palavras de Deus. Ninguém jamais falou a palavra de Deus mais consistentemente ou perfeitamente que Jesus. Quando os apóstolos falam em seu serviço como apóstolos, eles falam a palavra de Deus perfeitamente. Cada vez que Jesus abre sua boca, Deus falou. E mais ninguém jamais foi assim. As palavras deste homem são sempre as palavras de Deus. Você não desvia o que ele disse e diz, essa é a parte humana que não é de Deus e essa é a parte divina que é de Deus. Quando Jesus tosse, Deus tosse. Número 2, das razões por que tem esse efeito. As palavras de Jesus são vivificantes. De João 6:63. João 6, verso 63. É o Espírito que dá vida. A carne para nada aproveita. As palavras que tenho-vos dito são Espírito e vida. Ouviu isso? As palavras que vos tenho dito são vida. Uau! Uau! Podes acreditar nisso? Quando Jesus fala, a vida acontece. A morte na tua alma, alimente-se com palavra que dá vida. Cinco versos depois, Pedro diz, Senhor, para quem iremos nós?
Você tem as palavras de vida eterna. Quando te ouvimos, a vida acontece para sempre. Ninguém mais tem palavras assim. Número 3. Terceira razão porque tem esse efeito de fé para a santificação. Ela vence o diabo. Nós temos um inimigo sobrenatural. Tenho sido comovido por isso, porque nas minhas preparações, passei de novo por aquele verso no fim de 1 João. O mundo todo jaz debaixo ou no poder do maligno. E me atingiu como nunca que o mundo está absolutamente indefeso contra o diabo. Eles têm zero defesas contra o sobrenatural poder do diabo. E ele os odeia. Odeia o casamento, odeia as pessoas, odeia Deus, odeia as igrejas, odeia você. E sem a palavra de Deus, nós temos zero defesas. Nenhuma. Acreditas nisso? Nenhuma. Ele é chamado de Deus desse mundo, por um motivo. Ele governa absolutamente, exceto onde a providência de Deus o restringe. E creia-me, a providência de Deus o está restringindo para valer em todos os lugares. E ninguém sabe que misericórdia está gozando quando o sol nasce. Ou essa nossa terra fica inteira outro dia. Primeira João 5,19. O mundo todo jaz no poder do diabo. Mas ouçam a essa alternativa. Gloriosa afirmação de 1 João capítulo 2, verso 14. Eu vos escrevo, jovens homens, porque sois fortes e a palavra de Deus habita em vós e tendes vencido o maligno. Qual é a conexão aí? Não é só para homens que se aplica. Aconteceu dele estar escrevendo para os homens. Funciona para os dois, porque a questão é a palavra. Vou ler de novo. Eu vos escrevo, jovens homens. Escrevo-vos, Bethlehem, porque sois fortes. Fortes como? Em si mesmos? Contra o diabo? Não mesmo. Porque sois fortes e a palavra de Deus habita em vós. E vós tendes vencido o maligno. É assim que vencemos. Quando a palavra de Deus está habitando em nós, é a palavra de Deus, dá vida, derrota o diabo. É nossa única esperança. Nossa única esperança. Última questão. Não. Quase esqueci isso. Fui questionado há algum tempo por um dos homens em nossa igreja, uma questão sentida. Ele disse, pode uma família cristã ser amaldiçoada? Pode imaginar o cenário por trás dessa pergunta. A minha resposta a isso é, se a palavra de Deus habita em você, você vence o maligno. Ponto final. Nenhuma maldição, nenhum encanto sustenta-se contra a palavra de Deus habitando nos filhos de Deus. Negue-o, derrote-o. Agora, última questão. O que isso tem a ver com memorizar a Bíblia? Nada na Bíblia diz que tens que memorizar a Bíblia. Não há um verso na Bíblia que diz que deves memorizar a Bíblia. Primeiro, uma ampla resposta bíblica e depois encerro com uma resposta pessoal do nosso casamento. A resposta bíblica ampla é essa. O que isso tem a ver com memória bíblica? Essa habitação da palavra de Jesus em nós, como estivemos falando.
É assim a sequência de pensamentos. O Espírito Santo desperta vida e fé e transformação pessoal. Essa é sua obra. Entendeu isso agora? O Espírito Santo, Deus o Espírito, desperta a vida, agita a vida e gera fé. E através da vida e fé, Ele transforma as pessoas. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. São seus frutos, sua obra. Nós não fazemos isso, Deus faz isso. Esse é o passo 1 na sequência de pensamento. Passo 2, Ele faz através da palavra. O Espírito Santo desperta pela palavra, transforma pela palavra. 1 Pedro 1:23, nascidos de novo pelo Espírito através da viva e permanente palavra. João 17:17, santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. Então, novo nascimento e santificação são a obra de Deus de nenhuma outra maneira, a não ser pela palavra. A palavra é enorme. Então precisamos perguntar, bem, como então isso funciona? Essa é a palavra. Então, vou fazer um coldre, como uma pistola do FBI. Vou usar isso o dia todo, em meu coração. E vou andar por aí. Vai Deus santificar isso para mim e me transformar, porque eu a carrego aqui? Qual é a resposta? A resposta é não. A resposta é não. Sinto muito por isso. Conversamos depois. Você provavelmente tem uma boa ideia do que quis dizer. A resposta é não. Porque Deus criou você com um cérebro. Não precisava. Te criou com uma consciência, com uma vontade, emoções, pensamentos e o modo como Ele ordena que Cristo seja magnificado pela sua palavra é que haja uma conexão criada com essas palavras e esse cérebro. E então com essa vontade e esse coração. Se você tentar fazer isso e nunca ler, e não há nenhuma conexão entre o significado dessas palavras e teu cérebro, tem zero efeito na sua vida. Medita na lei do Senhor dia e noite. É porque uma conexão é estabelecida. E pela conexão do significado de Deus na sua palavra santa e minha construção desse significado no meu cérebro e seu efeito sobre minha vontade e meu coração, sou mudado pelo uso do Espírito Santo desse processo aparentemente natural para a nossa mudança. Então, a minha resposta, o que isso tudo tem a ver com memorizar as Escrituras é essa. Quando memorizamos as Escrituras, nós fazemos essa conexão entre isso e isso e isso, de modo mais constante, mais profundo e mais transformante. Arrisco a dizer, realisticamente, nada pode substituí-la. Nada pode substituí-la. Memória bíblica. Em fazer aquilo para que foi designada. Forjar uma conexão entre isso e isso e isso. Testemunho final da Noel e eu. Em 21 de dezembro, celebramos nosso aniversário de 40 anos. Há algumas semanas.
Saímos por 2 dias e, dentre outras coisas, nós lemos. Isso é engraçado. Salmo 40 e Isaías 40. Conversamos sobre o ano e os anos. Para isso servem os aniversários, certo? Passado e futuro. Preparando-se, arrependendo-se, resolvendo-se. E relembramos quantas vezes nos sentamos em um almoço recitando Eddingtons ou Famous Davis, Lee and Chin ou Jimmy Jones. Esse é nosso estilo. Quantas vezes fizemos nosso almoço de encontro na segunda, sentamos de frente um para o outro e recitamos por meia hora a dor dos anos. E as razões para desencorajamento agora. E nenhuma vez citamos a Escritura. Então lemos no Salmo 40, verso 5. E pausamos e dissemos, nunca fizemos isso antes, vamos fazer de um verso, nosso verso de aniversário de casamento. Nunca tivemos um, se tivemos, esqueci. Um verso de aniversário de casamento. E diz assim, e vou explicar por quê, e vamos encerrar. Salmo 40, verso 5. Estou trabalhando em memorizá-lo, e por algum motivo estou achando este um verso difícil de memorizar. Tens multiplicado, ó Senhor, meu Deus, teus maravilhosos feitos e teus pensamentos para conosco. Ninguém é comparável a ti. Eu proclamarei e falarei deles. Mesmo quando falar deles... Obrigado, Noel. Diga de novo. São mais do que se pode contar. Agora, aqui está a relevância. O número dos maravilhosos feitos de Deus é incontável. O número de seus pensamentos para com o nosso casamento, seus pensamentos como nosso Pai para conosco, nossos filhos, nossos netos, nosso casamento, o número desses pensamentos excede a contagem. E como um marido, isso é uma pequena exortação aos homens. Eu acredito que essas horas de almoço com silêncio sobre Deus são minha culpa. A responsabilidade número 1 de um marido é liderar com a palavra de Deus. E quando 1000 razões estão sendo acumuladas e dando motivos para ficarmos tristes, é meu serviço me levantar e relembrar algumas das maravilhosas obras de Deus, alguns dos pensamentos de Deus e proclamá-los e falar sobre eles. É isso que decidimos fazer. Então, pode nos perguntar em junho ou julho, como o Salmo 40, verso 5 está indo, porque eu fui ao meu computador Apple e agendei um lembrete diário para cada segunda-feira às 11 da manhã, no ano. Vocês vão afundar, amigos. Afundar no casamento, afundar na paternidade, afundar na solidão, afundar nos estudos. Se estás estudando, vais afundar. Se apenas ouve as vozes das circunstâncias que são dadas nos teus problemas. Porque elas falam tão alto. E não tem nada de bom para dizer. E Deus tem. Esse é um livro bem grosso. Ele tem tantos feitos maravilhosos e tantos pensamentos para com seus filhos, centenas e centenas de pensamentos para com seus filhos. Eu os proclamarei e falarei deles, porém são mais do que possam ser contados. Bem, esse é meu testemunho e o nosso testemunho de casamento.
Que o Senhor faça a sua palavra habitar ricamente esse ano em Bethlehem. Você realmente deveria vir quarta-feira à noite. Deveria mesmo. Tem tudo a ver com memória bíblica. Vamos orar. Pai Celestial, eu não posso começar a relembrar Tua bondade para mim, em minha esposa, em meus filhos, nessa igreja, na pregação. E, sobretudo, em Cristo, que vem a mim apenas por Seu Espírito através da palavra. Ó Jesus, obrigado por não ser silencioso, mas por falar página após página, de doces, poderosas, profundas coisas a mim. Toma posse dessas pessoas e possamos sustentar-nos na palavra. Através de Cristo eu oro. Amém.